Bom dia pra vocês. Estou aqui do mesmo jeito que eu acordei, toda descabelada, porque o cabelo é comprido, tá vendo? Então eu sonho muito, tenho muito pesadelo. Se fosse sonho, tava bom, né, gente? Nós lemos aí ontem, esse de baixo aí, Êxodo 24, que é muito interessante, muito informativo da presença de Deus, do caráter de Deus, do poder de Deus. É muito bom você escutar. Ontem até na hora que eu fui tomar banho, eu estava escutando a minha própria voz, né? Às vezes você vai cozinhar, às vezes você tá chateado, às vezes você quer dormir. Aí você vai escutando e você vai aprendendo mais de Deus, de como Deus, Ele é, né? No Êxodo, no capítulo 24, Deus mandou Moisés subir ao encontro dele com o irmão de Moisés, o Arão, um homem chamado Nadab e Abiú, e 70 anciãos de Israel, e curvem-se à distância do monte aonde Deus estava. No versículo 2, Moisés deve se aproximar de Jeová sozinho, e deixava só Moisés se aproximar dele. Os outros não devem se aproximar, e o povo não deve subir com Moisés e com 70 anciãos, com Arão, Nadab, Abiú. Eles não deveriam, o povo, subir com eles ali no monte. Versículo 3. Então Moisés foi ao povo e relatou todas as palavras de Jeová e todas as decisões judiciais. É como se a gente fosse na justiça hoje em dia, né? Deus é justiça. Então ele fez leis judiciais. E todo o povo e de Israel, e os israelitas, todo o povo respondeu com uma só voz, no versículo 3: Estamos dispostos a fazer todas as coisas que Jeová falou. Você acredita nisso? Versículo 4: Assim Moisés escreveu todas as palavras de Jeová. Moisés, ele escreveu a Bíblia, gente, ele foi escrevendo a Bíblia. No versículo 4 do capítulo 24 de Êxodo, Moisés começou a escrever a Bíblia. Ele começou a escrever tudo que Jeová falava para ele. Então, Moisés estava escrevendo tudo que Deus mandava ele falar, né? E falava com ele. Moisés levantou-se então de manhã cedinho, como eu, construiu um altar ao sopé do monte, onde Deus aparecia para ele, conversava com ele, e erigiu. Versículo 12, 12 colunas correspondentes. Versículo 4 ainda, ele erguiu 12 colunas correspondentes às 12 tribos de Judá. Vocês já escutaram sobre a tribo de Judá? E são as 12 tribos de Israel. Versículo 5, depois Moisés enviou jovens israelitas e eles, os jovens, fizeram ofertas queimadas e ofertas de novilhos como sacrifícios de participação em comum a Jeová, a Deus Pai de Jesus. Versículo 6. Moisés pegou metade do sangue daquele novilho e pôs o sangue em tigelas e aspergiu, ele aspergiu assim, ó, a outra metade do sangue do novilho sobre o altar de Deus que ele tinha feito. Versículo 7. Então Moisés pegou o livro do pacto e leu em voz alta ao povo. Esse livro aqui, ó, livro do pacto. E eles disseram, o povo disse: Estamos dispostos a fazer tudo o que Jeová falou e seremos obedientes. Será? Você acredita nisso? Versículo 8. Portanto, Moisés pegou o sangue do novilho e o aspergiu. Você pega o sangue e você faz assim, ó, joga assim, aspergiu sobre o povo e disse: Este é o sangue do pacto que Jeová fez com vocês, povo israelitas, em harmonia com todas essas palavras. Versículo 9. Moisés, Arão, Nadab, Abiú e os 70 anciãos de Israel subiram aquele monte onde Deus ficava.
Versículo 10. E viram o Deus de Israel. Eles viram, no versículo 10 do capítulo 24, eles viram Deus de Israel, gente. Eles viram sobre os pés daquele monte, e havia o que parecia ser um piso de safira, puro como os próprios céus. Versículo 11. Deus não feriu os homens de destaque de Israel. Os homens de destaque eram aqueles 70 anciãos, Moisés, Arão, o Nadab, Abiú. Deus não feriu eles. Eles tiveram uma visão do verdadeiro Deus. Eles viram o verdadeiro Deus e comeram e beberam naquele lugar. Capítulo 24 de Êxodo, versículo 12. Então Jeová disse a Moisés: Moisés, suba ao meu encontro no monte e fique ali no monte. Eu, Moisés, Deus, Pai de Jesus, lhe darei as tábuas de pedra com as leis e os mandamentos que escreverei para a instrução do povo. Está no versículo 12 do capítulo 24 de Êxodo, aonde Moisés recebe de Deus as tábuas escritas por Deus, as pedras escritas por Deus dos mandamentos. Versículo 13. Moisés e Josué. Dizem que Josué era sobrinho de Moisés. Seu ajudante. Quem era ajudante de Moisés? Josué. Aprontaram-se e Moisés subiu ao monte do verdadeiro Deus. Só Moisés que podia se aproximar dele. Versículo 14. Mas ele tinha dito aos anciãos, Moisés, anciãos, 70 anciãos de Israel, esperem aqui por nós, por mim, Moisés e por Josué, até voltarmos a vocês, tá bom? Arão e Hur ficarão com vocês, tá? Quem tiver uma questão a resolver, vocês 70 anciãos, com a ajuda de Hur e de Arão, pode se dirigir a eles, ao povo de Israel. Versículo 15. Então Moisés subiu ao monte enquanto a nuvem cobria o monte. Deus estava dentro daquela nuvem. Versículo 16. A glória de Jeová permaneceu sobre o monte Sinai, e a nuvem cobriu o monte Sinai por 6 dias. No 7º dia, de dentro da nuvem, Deus, Pai de Jesus, chamou Moisés. Versículo 16, capítulo 24 de Êxodo. Versículo 17. Para os israelitas que estavam observando aquela nuvem lá no Monte Sinai, a glória de Jeová parecia um fogo consumidor no cume do Monte Sinai. Versículo 18. Então Moisés entrou dentro daquela nuvem e subiu ao monte. Entrou na nuvem e subiu ao Monte Sinai. E Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites, igual Jesus ficou no deserto 40 dias e 40 noites. Capítulo 25. Então Jeová, Pai de Jesus, disse a Moisés, no versículo 2, diga ao povo de Israel que recolham uma contribuição para mim, de toda pessoa cujo coração a motivar. Vocês devem recolher a minha contribuição. Versículo 3. Esta é a contribuição que deve aceitar deles: ouro, prata, cobre. Versículo 4. Linha azul, lã roxa, fio escarlate, linho fino, pelos de cabra. Versículo 5. Peles de carneiro, tingidas de vermelho, peles de foca, tinha pele de foca, madeira de acácia. Versículo 6. Óleo para as lâmpadas, bálsamo para fazer o óleo de unção e o incenso perfumado. Versículo 7. Pedras de ônix e outras pedras para serem colocadas no éfode. O que é éfode? Não trouxe o Google. Éfode, E-F-O-D-E. No E tem um acento. E no peitoral. Versículo 8. O povo israelitas fará um santuário para mim, Deus, Pai de Jesus, e eu residirei entre o povo de Israel, ali naquele santuário. Versículo 9.
Vocês, israelitas, devem fazer o tabernáculo e todos os seus móveis e utensílios seguindo exatamente o modelo que eu, Deus Pai de Jesus, lhes mostrarei. Eu serei o arquiteto. Versículo 10. Eles devem fazer uma arca de madeira de acácia. Eu quero que seja de acácia, disse Deus Pai de Jesus, de 2 covados e meio de comprimento, 1 covado e meio de largura e 1 covado e meio de altura. Então, gente, eu peguei o Dr. Google aqui, aonde eu queria saber o que era efode. No versículo 7, no capítulo 25 de Êxodo, Deus pediu para que fizesse um efode com pedras de ônix e outras pedras para serem colocadas no efode e no peitoral. Então, aqui, ó, olha, estou mostrando o que é efode. Essa roupa aqui, gente, olha, tá vendo? É essa roupa aqui, ó. Não sei se chegar mais perto. Ela efode, de modo geral, era um manto ou um chale, mas para que o sumo sacerdote de Israel era um artigo de vestuário exterior particular, no estilo de uma túnica ou um avental, tá vendo? É esse aqui, ó. É tipo um avental, uma túnica. Ele queria que colocasse pedras aí de ônix. E também eu fui perguntar sobre, do Dr. Google, o que era covado. 2 covados, você lembra que Deus está sendo, versículo 10, eles devem fazer uma arca de madeira de acácia, de 2 covados e meio de comprimento, 1 covado e meio de largura e 1 covado e meio de altura. Aqui está dizendo, covado é uma antiga medida, dá para ver, né? Muito usada por diversos povos antigos, que a distância entre o cotovelo, a distância do cotovelo e o dedo médio de um homem. O dedo médio de um homem. Pega do cotovelo ao dedo médio do homem, ó. Covado é um covado e meio que ele pediu, né? Aqui, do cotovelo até um dedo médio de um homem, covado. Versículo 11. Depois, vocês, povo israelitas, revestirá de ouro puro essa arca. Tem que ser toda revestida de ouro puro. Deve revesti-la por dentro e por fora de ouro puro. E você fará uma moldura de ouro em volta dela todinha. Versículo 12. E fará para essa arca 4 argolas de ouro fundido, e as fixará acima dos 4 pés. 2 argolas num lado e 2 argolas no outro. Versículo 13. Você fará varais de madeira de acácia e os revestirá de ouro também. Versículo 14. Introduzirá os varais nas argolas, nos lados da arca, para carregar a arca com eles. Só para vocês, ó, a arca era assim, ó, Deus mandou fazer, toda revestida em ouro, tá vendo? Toda revestida em ouro, a arca assim, tá vendo aqui, ó, ó, ele mandou fazer argolas nas laterais e mandou colocar, ó, porque não podia pegar na arca não, tinha que pegar naqueles varais ali, ó, tá vendo? Aquele, é como se você pegasse 2 pedaços de madeira e colocasse de um lado e de outro, que fosse maior do que a arca para vocês segurarem. 2 pessoas na frente, 2 pessoas atrás, dependesse assim, né? Uma pessoa só não conseguiria segurar ela não. Era toda de ouro, gente, ó. Toda de ouro, revestida de ouro, tanto por fora quanto por dentro, que Deus mandou fazer essa arca aí, ó. Dessa maneira. Versículo 14. E introduzirá os varais nas argolas nos lados da arca, para carregar a arca com eles. Versículo 15. Os varais ficarão nas argolas da arca, não devem ser removidos da arca. Versículo 16. Você colocará dentro da arca o testemunho que lhe darei. Deus daria o testemunho para Moisés, que ficaria dentro da arca.
Versículo 17 do capítulo 25 de Êxodo. Você fará uma tampa de ouro puro de 2 covados. O que é covados? Você pega aqui até o dedo médio, então teria que ser 2 daqui do cotovelo até o dedo médio, seria 2 vezes aquilo ali, que era o comprimento que eles faziam, e meio de comprimento. 2 covados e meio de comprimento e 1 covado e meio de largura. Versículo 18. Deve fazer 2 querubins de ouro. 2 querubins são anjos, né? De ouro. Você os fará de ouro batido a martelo. Não pode ser de outra coisa, tem que ser batido a martelo, em ambas as extremidades da tampa. Versículo 19. Faça o que os querubins nas 2 extremidades. 1 querubim em cada extremidade da tampa. Aqui tá, ó, tá vendo? Esse negócio aqui do meio, ó, lá em cima, tá vendo, ó? Em cima da arca é 2 querubins que ele mandou fazer, ó. 2 querubins. Vou mostrar pra vocês, olha lá, os 2 querubins lá em cima, ó, da arca, tá vendo? Um do lado, outro do outro, ó. É uma imagem, né? Ele mandou fazer imagem, ó. Aqui nas laterais é tipo um bastão de ouro pra pegar a arca, pra não tocar na arca. A tampa é toda de ouro fundido, batida a martelo que Deus pediu, ó. Tá vendo? E os 2 querubins estão lá em cima, lá, ó. Versículo 20. Os querubins devem ficar com as 2 asas estendidas para cima, cobrindo com elas a tampa. Ficarão um de frente para o outro. O rosto dos querubins ficará voltado para a tampa. Ah, tá. Tá do jeito que tá aqui. As asas cobrindo a tampa e o rosto dos querubins estão voltado para a tampa. Aí da arca, dessa arca que Deus mandou construir, estão olhando para a tampa, tá vendo? E as asas deles estão cobrindo a tampa. Vocês perceberam que eles estão de frente um para o outro. Versículo 21. Você colocará a tampa sobre a arca e dentro da arca colocará o testemunho que eu lhe darei. Deus, Pai de Jesus, ia dar para ele, para Moisés. Versículo 22. Eu, Deus, Pai de Jesus, me apresentarei a você e falarei com você de cima da tampa da arca, do meio dos 2 querubins que estão sobre a arca do testemunho. Eu, Deus, Pai de Jesus, lhe darei todas as ordens a serem transmitidas ao povo israelitas. Versículo 23. Você também fará uma mesa de madeira de acácia, de 2 covados. O que é covado? Pega daqui do cotovelo até o dedo médio. 2 covados são 2 vezes o cotovelo até o dedo médio. De comprimento, 1 covado de largura e um covado e meio de altura. Versículo 24. Você a revestirá de ouro puro e fará uma moldura de ouro ao redor dela. Versículo 25. Fará ao redor da mesa uma borda da largura da mão e uma moldura de ouro ao redor da borda. Versículo 26. Fará 4 argolas de ouro para a mesa e colocará as argolas nos 4 cantos da mesa, onde estão fixados os 4 pés da mesa. Versículo 27. As argolas devem ficar perto da borda da mesa, e por elas passarão os varais usados para carregar a mesa. Versículo 28. Você fará os varais de madeira de acácia e os revestirá de ouro, e com os varais carregará a mesa. Versículo 29. Você também fará os pratos e as taças da mesa, bem como suas jarras e suas tigelas, com as quais as ofertas de bebida serão derramadas, e deve fazê-las de ouro puro. Prato, as taças, pratos, taças, jarras, tigelas. Deus pediu para fazer tudo de ouro para colocar em cima da mesa, para fazer oferta para ele, para Deus. Versículo 30. E porá regularmente os pães da
proposição na mesa diante de mim, Deus Pai de Jesus, Deus Jeová. Versículo 31. Você fará um candelabro de ouro puro. O candelabro deve ser feito de ouro batido a martelo. A base, a haste, os braços, os cálices e os botões e as flores serão uma só peça. Tá vendo? É aqui a mesa que Deus mandou fazer, ó. A mesa, ó. Tá vendo? Ali ficaria os pratos, as coisas tudo de ouro que ele mandou fazer para ele, para Deus. Uma outra, aonde ele manda os utensílios, tem que ser feito de ouro, ó. Tá vendo? Os pratos, as tigelas de ouro. Olha lá, ó, a jarra de ouro tá lá atrás. Ó, essa aqui é a mesa, aonde vai colocar os pães da preposição. Tudo de ouro, tudo como Deus pediu. Versículo 29, do capítulo 25 de Êxodo. Você também fará os pratos e as taças da mesa, bem como suas jarras e suas tigelas, com as quais as ofertas de bebida serão derramadas, ofertas para Deus, tá, gente? E deve fazê-las de ouro puro. Versículo 30. E porá regularmente os pães da proposição na mesa diante de mim, Deus, Pai de Jesus Cristo, Deus Jeová. Versículo 31. Do capítulo 25 de Êxodo, você fará uma candelabro de ouro puro. O candelabro deve ser feito de ouro batido a martelo. A base do candelabro e a haste do candelabro, os braços do candelabro, os cálices, os botões e as flores do candelabro serão uma só peça. Vamos ver se esse candelabro aqui, ó, gente, olha. Tá vendo? Todo feito de ouro. Como Deus mandou, as hastes, tudo de ouro, ó. Pra vocês, ó. Tá vendo? Esse aqui é o candelabro que Deus mandou fazer. Tudo de ouro, ó. Versículo 32. Da haste sairão 6 braços, 3 braços de um lado e 3 braços do outro lado. Versículo 33. Em cada braço de um lado haverá 3 cálices em forma de flor de amêndoa, alternando-se com botões e flores. Em cada braço do outro lado haverá 3 cálices em forma de flor de amêndoa, alternando-se com botões e flores. Assim serão 6 braços que saem da haste do candelabro. Eu não vi flores, você viu? Nesse aqui tem flores, tá vendo? Ó, flores, ó. Deus gostava das coisinhas bem perfeitas, né? Um arquiteto perfeito, nossa. Ó, tem as florzinhas assim. Versículo 35. Debaixo do primeiro par de braços que sai da haste haverá um botão. Debaixo do segundo par de braços haverá um botão. E debaixo do último par de braços haverá um botão. Será assim para os 6 braços que saem da haste, que eu estou, Deus Pai de Jesus Cristo, Jeová, estou mandando vocês fazerem o candelabro. Versículo 36. Os botões, os braços e todo o candelabro devem ser uma só peça de ouro puro, batido a martelo. Versículo 37. Você fará 7 lâmpadas para o candelabro, e quando as lâmpadas estiverem acesas, elas iluminarão a área na frente do candelabro. Versículo 38. Os apagadores e os cinzeiros do candelabro devem ser de ouro puro. Os apagadores e os cinzeiros do candelabro devem ser de ouro puro. Versículo 39. O candelabro e todos esses utensílios devem ser feitos com 1 talento de ouro puro. Versículo 40. Tenham cuidado de fazê-los segundo o modelo que lhes foi mostrado no monte. Tá, Moisés? Deus mostrou lá no monte, aquele dia que estava lá 40 noites e 40 dias, com jejum lá, tipo Jesus. O que ele queria que ser feito, né? Eu mostrei para vocês algumas coisas aí para a gente entender melhor, para entendermos o modelo, como Deus gostaria. Ele é um arquiteto, por isso que as pessoas falam, Deus é um arquiteto, gente. Então ele sabia muito bem o que ele queria, da maneira que ele queria. E até o próximo vídeo.